Olá, reportagem do Bora Conversar vem hoje ao Rio Salgado, literalmente. Está coberto com uma pasta aqui, onde impede que a água corra com mais tranquilidade, mas tem água aqui, né? Tem água. Mas nós não viemos ver a água do Rio Salgado. Nós viemos ver o que se noticiou ultimamente com relação à estrutura da ponte que corta o Rio Salgado. Essa ponte está aqui em cima, nós estamos embaixo dela. Corta o Rio Salgado e faz parte da BR-230, rodovia federal, aqui na entrada de Lavras da Mangabeira. A notícia que saiu primeiro foi que esta ponte estava comprometida, a sua estrutura, e o estado dela estaria crítico. Nós vamos mostrar para você já já o relatório do próprio DENIT, que é um órgão federal que cuida justamente de pontes, de elevados, de túneis em rodovias federais. Este relatório saiu ano passado, aliás, em 2023, perdão, em março por aí, de 2023, mas chamou a atenção reportagem do Diário do Nordeste, reportagem de outros sites, dando conta do estado precário e crítico, pelo menos é assim que está lá escrito, da estrutura da ponte do Rio Salgado, aqui em Lavras da Mangabeira. Nós viemos ver em loco, estamos, como eu disse, na parte de baixo, e vocês vão ver, a partir de agora, imagens que contestam, né, essa versão, ou essas versões, e o próprio DENIT. Mas daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre essa versão do DENIT. Acompanhe as imagens. Bom, a gente começa a ver as imagens da parte inferior da ponte sobre o Rio Salgado na BR-203. Vocês estão vendo a coluna central, né? Ela que pega o vão principal da parte de baixo da ponte. Vocês notem que as imagens realmente nos dá a certeza de que realmente foi reformado há pouco tempo, né? Não se vê rachadura, não se vê nenhuma fissura mais forte, né? Vocês notem que até a própria estrutura de concreto ela realmente foi reformada e, segundo informações que nós tivemos, em dezembro de 2023, uma equipe do DENIT esteve em Lavras da Mangabeira fazendo todo esse trabalho. E o que chama a atenção é não ter sido feita a atualização deste relatório que ainda está de março de 2023, né? Mas dá para a gente ver, olha, voltar colocando as imagens mais próximas, aí é lá, aquela imagem que vem lá do BNB para cá, né? Mas você nota que a estrutura realmente está boa, né? É claro que ninguém é engenheiro, mas a gente está vendo que realmente a estrutura está boa. Agora a gente vai ver outras estruturas e depois a gente vai para a parte de cima. Bom, o que eu vou mostrar para você agora é uma estrutura antiga e que muita gente pode ter se confundindo. Essa estrutura, ela é antiga, é uma estrutura de contenção que fica bem ao lado da ponte, mas que não compromete a estrutura da ponte, pelo menos ao nosso olhar, não é verdade? E a gente nota que se você for mais para a ponte agora, você vê que a estrutura foi realmente reformada, reestruturada, a ponte sobre o Rio Salgado. Ou seja, essa parte daqui é a parte de contenção antiga que a gente tinha antes da reforma da ponte sobre o Rio Salgado. Bom, nós já estamos na parte superior da ponte que corta o Rio Salgado. Vocês estão vendo ali a ponte, vou estar mostrando para vocês. A parte superior da ponte também foi renovada, principalmente suas laterais, que foram reformadas, e também a parte onde o pedestre tem acesso para poder atravessar. Ou seja, a estrutura que nós estamos vendo hoje da ponte sobre o Rio Salgado é uma estrutura que nos dá segurança, pelo menos a olho visto, de que realmente estamos bem tranquilos com relação à estrutura física da ponte sobre o Rio Salgado aqui na BR-230 em Lavras da Mangabeira. Bom, nós estamos literalmente em cima da ponte sobre o Rio Salgado. Esta é a BR-230, esta é a ponte que corta o Rio Salgado. O único sinal que nós encontramos de estrutura um pouco defasada sobre
a ponte do Rio Salgado, na parte de cima, é esse buraco aqui que é fácil de se resolver, não é uma estrutura funda, é apenas uma estrutura que foi danificada por conta do tempo, apesar de ter sido feita uma reforma na mureta, né? Mas na parte que passam os pedestres, no outro lado foi feito, mas desse lado ainda não. Mas isso aqui é reparável e não é nada que comprometa a estrutura da ponte, que tem aproximadamente cerca de 50 a 70 metros de extensão e que corta o nosso belíssimo Rio Salgado, que deságua suas águas lá no Castanhão. Então a estrutura, pelo menos a nossos olhos, ao que você já viu, que você pôde presenciar através das nossas imagens, é uma estrutura que foi realmente renovada e que a ponte sobre o Salgado está realmente tranquila com relação à passagem de carros, sejam leves, motos e carros realmente pesados. Nós encontramos aqui na parte superior da ponte as juntas de dilatação. Elas estão nas extremidades da ponte. Vai mostrar para você essa junta de dilatação. São juntas que você encontra em pontes, viadutos, que se distinguem devido à dimensão de movimentos que podem ocorrer. Não por acaso, são imprescindíveis, já que elas são aplicadas em todas as obras feitas em concreto armado com mais de 30 metros de extensão. E aqui nós temos 50 a 70 metros de extensão. Temos duas dessas juntas de dilatação que justamente facilita o trabalho da toda a estrutura da ponte. Como vocês viram, a estrutura da ponte sobre o Rio Salgado em Lavras da Mangabeira não chama, pelo menos não chamou a atenção dessa reportagem quanto a problemas a olhos vistos. Resta saber a fala do DENIT com relação a esta estrutura que algumas pessoas nos relataram que em 2023, no final de 2023, ela passou por essa reforma que nós acabamos de mostrar.